Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Estamos começando mais uma arena, pela honra e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Dilermando, eu sou líder da equipe Inabaláveis, juntamente com a Stephanie. E hoje nós estamos começando já o nosso arena. E eu queria que você compartilhasse essa live com os seus amigos, com a sua família, pelo Facebook, pelo Instagram. Chame a geral, a sua família aí, seus amigos, para nós estarmos diante da presença de Deus, mais um dia abençoado pela honra e pela glória do nosso Senhor. Eu queria que você se colocasse diante da presença de Deus, nesse momento, ligasse seu coração, sua mente, parasse tudo que você está fazendo agora, aí na sua casa, pare a televisão, pare a cozinha, pare tudo, para você ter esse momento especial com Deus, esse momento maravilhoso na presença de Deus. E não esqueça, compartilhe essa live com seus amigos, com a sua família, chama geral em nome de Jesus, amém? Eu queria que você se colocasse de pé aí na sua casa, onde você estiver, e fechasse seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. E nós estamos iniciando o Arena Jovem, pela honra e glória do nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Ó Senhor eterno, imortal, ó totalmente sábio, ó Deus e Criador de todas as coisas, a sua excelência, o governador celestial, o qual é a fonte da verdade e da vida. Aqui nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, para glorificar, para te exaltar o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da tua presença, Pai, pois nós temos sede da tua presença, temos sede, ó Senhor Deus, de entender, Senhor Deus, o propósito do porquê nós estarmos aqui. Senhor Deus, que a tua presença, Senhor Deus, possa encher cada lar, cada casa, Senhor Deus, nesta noite, cada vida, aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, aqueles que estão assistindo essa live, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa encher a casa, possa encher o lar. Em nome de Jesus, nós ligamos o nosso coração diante do altar do Senhor, nós ligamos o nosso coração, a nossa mente diante da tua presença, Senhor Deus, e nós estamos aqui preparados, ó Deus, para receber a tua presença, preparados, Senhor Deus, para entender o teu propósito. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Deus, falar grandiosamente, Senhor Deus, pois nós temos sede, ó Pai, e nós sabemos que nós não somos nada sem a tua presença, nós sabemos que nós não conseguimos viver, Senhor Deus, sem o teu poder, sem a tua glória, sem a tua voz. Então, Senhor Deus, que em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor Deus, aqui nós estamos, ó Deus, pois nós estamos cheios de vontade, nós ansiamos, Senhor Deus, em ter um encontro, em ter um momento sobrenatural com o Senhor nesta noite. Então, Senhor Deus, vem encher, Senhor Deus, as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Deus, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, e nós estamos ligando aqui nesta noite, ó Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vida, Senhor Deus, diante do altar, diante da tua presença, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados aí na sua casa, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós chamamos a existência, a sua presença sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, Deus, sobre os nossos familiares. Nós chamamos a existência, Deus, mais da sua presença. Nós queremos, ó Deus, nos aprofundar, ó Deus, em mais de ti. Nós queremos nos aprofundar, Deus, em sua presença, cada vez mais profundo. Aí na sua casa, busque o Senhor profundamente, de uma forma que você nunca buscou. Nós nos rendemos, Deus.
coração. Aplauda o Senhor bem forte aí na sua casa. Nós estamos iniciando a Arena Jovem dessa noite. Sinta-se feliz, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar, está na sua casa. Amém? Glória a Deus, amém, povo de Deus. Quero convidar você agora a levantar um louvor a Deus, a entregar um louvor a Deus. A batalha que nós estamos enfrentando, ela já é vencida. Nós já vencemos essa batalha em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu quero te dizer, porque Cristo, Ele está conosco, amém? Cristo, Ele está conosco e é Ele que está à frente da nossa batalha. Então, nessa noite tem muito de Deus para a sua vida e eu convido você a celebrar ao Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos cantar isso mais uma vez. E você aí na sua casa, quero convidar você a erguer um clamor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Nós cremos que o nosso general, o vencedor, o Deus de todas as batalhas, Ele guerreia por nós. Ele está do nosso lado. Nenhum mal pode resistir. Querido, o diabo tentou parar a igreja, mas nós somos a resposta. E a resposta é que ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. Ninguém pode te parar, ninguém pode nos parar, ninguém pode parar o Arena Jovem. Nenhum inimigo nos resistirá, porque o Senhor está conosco. Eu quero convidar você a ministrar essa canção sobre a sua casa, sobre essa cidade. Nenhum mal vai nos resistir, nenhum mal, nada pode nos parar. Eu creio, Deus, que é um tempo novo para a nossa cidade, é um tempo novo para o nosso país. Desperta a nação brasileira, desperta, Deus, a população transmontana. Levanta a sua igreja, levanta o seu povo. É o tempo dos profetas se levantarem, é o tempo dos discípulos se levantarem, é o tempo do povo de Deus tomar um posicionamento. O nosso general está conosco.
seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias, glória a Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa. Coloque o seu coração diante do Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós colocamos o seu nome na mais alta posição. Nós exaltamos a sua beleza. Nós exaltamos a sua majestade. Meu querido, com seus olhos fechados, busque a presença do Espírito Santo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá Ele voltará para governar as nações em amor, que hoje a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome
mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ele é o Rei da glória e não existe nada acima dele. Levante as suas mãos aí na sua casa e declare: não há outro nome além do seu nome, não há outro nome mais exaltado que o seu, não há outro nome além do seu. Glória a Deus, aleluias. Aplauda o Senhor aí na sua casa, queridos. Da mesma maneira que a presença do Espírito Santo se faz real aqui nesse lugar, querido, eu profetizo em nome de Jesus que essa presença maravilhosa do Espírito Santo vai invadir a sua casa, vai mudar a estrutura da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Entenda, querido, que o que nós estamos fazendo aqui não é uma simples transmissão ao vivo. Mas o que está fluindo daqui, querido, e entrando na sua vida, na sua casa, é a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Então abra o seu coração, querido. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, anota, querido, cada palavra que Deus tocar no seu coração. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus visite você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie, tá? Eu sou líder da equipe Inabaláveis, junto com meu esposo Dilormando, que iniciou a Arena Jovem, né? Eu quero dizer uma boa noite para cada um que está assistindo a gente. Você que ainda não compartilhou essa live, querido, compartilha aí com seus amigos, com sua família, para que mais pessoas possam ouvir falar do amor do nosso Deus. Amém? E dando continuidade à nossa série, Nenhum Passo Atrás, querido. Essa série, ela veio para trazer algo impactante sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes vem situações na nossa vida que nos levam a querer dar um passo atrás. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chamou para avançar, querido. Para avançar em todas as áreas da nossa vida. E durante essa série a gente tem visto, né, características que fizeram homens e mulheres de Deus não dar nenhum passo atrás em suas vidas. Né? Semana passada foi falado sobre a vida de Isaac. Né? Isaac, queridos, ele teve todos os motivos para dar um passo atrás. Ele teve todos os motivos para desistir da promessa de Deus para a vida dele. Mas ele foi constante. Ele permaneceu naquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Moisés. O tema de hoje é um passo movido por desafios. E eu não sei se todos conhecem a história de Moisés. Eu quero resumir ela rapidamente. O povo de Israel era escravo do Egito.
né? E na terra do Egito havia um rei, que era o Faraó. E Faraó, ele começou a observar que o número de hebreus que nasciam no Egito era maior que o número da população do Egito. Né? O Faraó, ele começou a observar que o povo de Deus estava se multiplicando cada vez mais rápido sobre a terra do Egito. E Faraó temeu que aquele povo fizesse uma rebelião e se voltasse contra o Egito. E provavelmente eles iriam vencer, porque eles eram mais numerosos do que a população do Egito. E o que Faraó fez para impedir isso? Ele ordenou as parteiras para que quando a mulher hebreia desse à luz a um filho homem, era para a parteira impedir a vida daquela criança. Era para a parteira matar o menino que nascesse. Mas as parteiras, elas temiam a Deus, porque elas sabiam que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Então elas não obedeceram ao Faraó. E assim, querido, a população do povo de Deus foi aumentando, foi crescendo. E vendo o Faraó que aquelas parteiras não tinham obedecido o que ele tinha ordenado, ele ordenou que todas as crianças, todos os filhos meninos que nascessem, fossem lançados no rio. Olha para você ver, querido, o coração de Faraó. Ele não teve compaixão nem de uma criança. E ele ordenou que todos os meninos que nascessem fossem lançados no rio Nilo. E o que aconteceu? Joquebede, ela deu à luz a Moisés. E quando ela olhou para Moisés, ela viu que ele era um menino formoso. E quando fala que ele era formoso, quer dizer que ela enxergou na vida de Moisés um propósito de Deus. Ela olhou para a vida do filho dela e falou, não, Deus tem um propósito na vida do meu filho. Eu não posso permitir que ele seja lançado no rio. Eu não posso permitir que a vida dele se perca. E Joquebede, querido, crendo em Deus, ela fez um cesto, colocou o seu filho dentro desse cesto e colocou ele no rio Nilo. E o que aconteceu? A filha de Faraó estava se banhando no rio e ela ouviu o choro de uma criança. E pediu para uma de suas servas pegar essa criança. E quando ela viu essa criança chorando, ela teve muita compaixão dessa criança e quis pegar ele como se fosse o filho dela. Né? Mas como ela não teria condições de cuidar dele naquele momento, porque ele precisava amamentar de sua mãe, o que ela fez? Ela pediu para uma de suas servas ir até o arraial dos hebreus e procurar alguma mulher que pudesse cuidar daquela criança por um período. E Deus foi tão maravilhoso, querido, que colocou a própria mãe de Moisés para cuidar dele. Joquebede, eu creio que naquele momento ela falou, nossa, meu Deus é fiel. Agora eu tenho mais certeza que Deus tem um propósito na vida do meu filho, Moisés. E Moisés, né, foi criado pela sua mãe, junto com a sua família, né, com seu pai, com seus irmãos, por um tempo. Né, e chegou um certo tempo que a filha de Faraó mandou ir buscar o seu filho. Acredito que naquele momento o coração de Joquebede se partiu. Porque ela se apegou à criança. Quem é mãe sabe. A gente ama os nossos filhos e não quer estar longe deles. E Joquebede, naquele momento, entregou o seu filho, mas acreditando e confiando que Deus tinha um propósito na vida dele. E Moisés foi crescendo dentro do palácio, vivendo como um príncipe do Egito. E um certo dia, Moisés, ele estava caminhando pela obra e viu o seu povo, os hebreus, trabalhando porque eles eram escravos no Egito. E ele viu um egípcio espancando um hebreu. E naquele momento, querido, o coração dele, eu acredito que ele ficou irado de ver aquela cena. E ele deixou a sua emoção tomar conta dele. No momento que não tinha ninguém olhando, que não tinha ninguém vendo ele, ele foi e matou aquele egípcio que estava espancando aquele hebreu. Moisés, querido, ele era um hebreu, mas ele foi criado como um príncipe dentro do palácio. Mas nem por isso Moisés esqueceu o seu povo.
Nem por isso Moisés deixou de cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Porque como ele passou um tempo com a sua família, com a sua mãe, o seu pai, que serviam a Deus, a sua família ensinou para ele quem era o Deus vivo e verdadeiro. Então Moisés, ele não acreditava nos deuses do Egito, mas ele acreditava no Deus vivo, no Deus de Israel, que tinha uma promessa para aquele povo. Só que chegou até o ouvido de Faraó que Moisés havia matado o egípcio. E Faraó jurou matar Moisés. Então o que ele fez? Ele fugiu do Egito e foi habitar em Midian. E lá em Midian ele se casou, formou a sua família e viveu a sua vida normal, como um pastor de ovelhas. Só que um certo dia, ele estava lá apacentando as suas ovelhas e ele resolveu subir no Monte Horebe. E quando ele subiu nesse monte, querido, Deus se manifestou a Moisés através de uma sarça ardente. A sarça, querido, pegava fogo, mas ela não se queimava. Então o anjo do Senhor começou a falar com Moisés: olha, Moisés, eu tenho ouvido o clamor dos meus filhos no Egito. Eles têm pedido misericórdia. Eles têm pedido para que eu os liberte dessa escravidão, dessa opressão. Por isso eu vim aqui te chamar, porque eu te escolhi para ser o libertador do povo de Israel. E assim, querido, como Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão, o Senhor está te chamando nessa noite para você libertar almas que estão cativas, que estão presas no vício, na prostituição, na depressão, na ansiedade. O Senhor está te chamando nessa noite para libertar o povo da escravidão do mundo. Moisés, querido, no primeiro momento, ele ficou com medo. Porque Deus estava dando para ele um desafio muito grande. E ele falou: mas Deus, como que eu vou? O que eu vou falar para esse povo? Eu não tenho capacidade para fazer uma obra tão grande como essa, Deus. Eu sou gago. Eu tenho as minhas limitações. Se eu for até lá e pregar para eles, eles não vão acreditar nas minhas palavras. Mas Deus falou para Moisés: ó, vá. Porque eu serei com você em tudo aquilo que você fizer. E sabe, queridos, da mesma maneira que Deus chamou a Moisés, Ele nos chama nessa noite. Ele nos chama, querido, para fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes você pensa como Moisés pensou no começo que ele recebeu o desafio: ah, Deus, mas eu não sei pregar. Ah, Deus, eu não falo muito bem. Eu não sei lidar com as pessoas. Queridos, a gente está cansado de ouvir. Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Moisés, naquele momento, ele não se sentia preparado para cumprir aquele desafio que Deus estava lançando a ele. Mas se foi Deus que deu o desafio a ele, querido, é porque Deus acredita no potencial que existia na vida de Moisés. E da mesma maneira, querido, Deus, Ele acredita no seu potencial. Ele acredita em você. Ele acredita que você pode mudar a vida de uma geração, querido. Basta você se dispor e falar: Deus, eu estou aqui. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou aceitar esse desafio. Eu não vou dar um passo atrás, mas eu vou avante. E foi isso que Moisés disse para Deus. Mesmo ele tendo medo no começo, querido, ele não deu um passo atrás. Mas ele foi e obedeceu a palavra de Deus. E que você e eu, querido, possamos ser assim como Moisés. Mesmo diante de um desafio que a gente pensa que talvez seja impossível alcançar, Deus, Ele estará à nossa frente. Amém? Moisés, ele recebeu uma tarefa muito grande. A missão, o desafio que Deus deu para Moisés, querido, foi um desafio muito grande. Porque Moisés ia ter que chegar diante de Faraó e pedir para que o Faraó libertasse o povo da escravidão. E a partir do momento que Faraó libertasse o povo da escravidão, iria se começar uma jornada até chegar à terra prometida. E imagina, querido, a Bíblia cita que foram mais de 600 mil pessoas que Moisés conduziu até a terra de Canaã.
Imagina você, querido, receber um desafio dessa estatura. Agora você vai ter que cuidar de 6.000 pessoas. Você vai ter que levar essas pessoas até a terra que eu prometi a elas. Se fosse você no lugar de Moisés, querido, qual seria a sua posição? Qual seria a sua resposta para Deus? Moisés teve medo, sim, como qualquer um de nós teria. Mas ele não permitiu que o medo vencesse. Ele teve fé porque Deus prometeu. E ele acreditava na promessa de Deus. Então, a fé dele venceu o medo. A fé que ele tinha na promessa de Deus foi maior que o medo que ele tinha, querido. E da mesma maneira somos nós. A gente não está isento de não sentir medo. A gente sente medo, sim. Quando a gente é desafiado, às vezes vem as dúvidas. Nossa, mas será que eu sou capaz de realizar tal coisa? Assim como Moisés falou. Não duvide, querido. Deus, quando Ele criou você, Ele colocou dentro de você habilidades que talvez você ainda nem conheça. Então é preciso você começar a praticar, para que você possa conhecer quem você é em Deus. E para que Deus te chamou. E liderar, querido, não é algo fácil. Moisés teria que liderar 600.000 pessoas. Imagina, um homem só não seria capaz de fazer isso. Claro que não. Tanto que chega um momento da vida de Moisés que ele fala, nossa Deus, esse fardo está muito pesado. São muitas pessoas para me cuidar. Eu não vou dar conta desse desafio. Eu não vou dar conta de cumprir aquilo que o Senhor me pediu para fazer. E muitas das vezes, querido, na nossa vida, a gente se sente assim. Os desafios vêm na nossa vida. E junto com os desafios, vêm as lutas, vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm os obstáculos. Só que tudo isso vem na nossa vida, querido, não é para nos fazer parar. Não é para nos fazer dar um passo atrás. Mas é para que a gente possa crescer. Para que a gente possa ter novas experiências na nossa vida. E quando Moisés chega para Deus e fala, Deus, o fardo está muito pesado. Aí Deus vai lá e usa a vida do sogro de Moisés para dar uma direção. Olha, você não vai conseguir sozinho mesmo. Então separa e levanta no meio do povo líderes que vão te ajudar nessa obra. E eu quero dizer para você, querido, que você não está sozinho diante dos desafios. Você não está sozinho diante dos obstáculos da vida. Você não está sozinho. Deus, além dele estar com você, ele levanta pessoas ao seu lado, querido, para te ajudar a avançar, a crescer e a alcançar aquilo que ele tem para a sua vida. Só que muitas das vezes nós damos passo atrás diante dos desafios porque a gente escolhe estar do lado de pessoas erradas. Querido, esteja perto de quem vai te levar para cima. Esteja perto de pessoas que vão te fazer andar para frente. O sogro de Moisés poderia muito bem ter falado para ele, não, Moisés, larga a mão disso aí. O povo só murmura, o povo só reclama, o povo é tudo ingrato. Larga a mão desse povo aí e vai viver sua vida com a sua família. Mas não, Moisés tinha ao lado dele uma pessoa que tinha um conselho de Deus para a vida dele. Que ia fazer com que ele avançasse e cumprisse o propósito de Deus para a vida dele. Então, querido, selecione as pessoas com quem você vai andar. Selecione as pessoas que você vai ouvir. Porque muitos, querido, vão se levantar diante do seu caminho para fazer você parar. Nossa, mas você quer se tornar um empresário? Ah, mas esse sonho é muito grande para você, você não vai dar conta. Ah, você sonha em ver a sua família rendida aos pés do Senhor Jesus? Isso aí é impossível, você nunca vai ver isso acontecer. O diabo, querido, ele usa de várias estratégias para tentar nos tirar do foco daquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Então não dê ouvido às vozes contrárias. Dê ouvido, querido, àquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Amém? E eu fico imaginando, Moisés, quando ele recebeu aquele desafio. Nossa, vou ter que apacentar 600.000 pessoas. Que responsabilidade.
E o que moveu Moisés, querido, a assumir essa responsabilidade? Foi o desafio. Aqui tem uma frase muito interessante que fala assim, ó: uma pessoa movida por desafios não se acomoda com o cenário de conforto em que vive. É alguém capaz de trocar esse cenário de conforto por um propósito que arde no seu coração. Então, uma pessoa, querido, que é movida por desafios, ela não se sente à vontade na sua zona de conforto. Ela entende que ela precisa fazer algo para poder cumprir o propósito de Deus na vida dela. E foi assim com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, querido, Moisés estava lá tranquilo, cuidando das ovelhas, junto com a sua família, sua esposa, o seu filho. Ele estava tranquilo. Ele estava acomodado, ou seja, ele estava na zona de conforto. Mas quando Deus chamou ele para realizar uma obra, querido, ele abriu mão desse conforto. Ele abriu mão desse comodismo para poder cumprir o propósito que Deus tinha designado para a vida dele. E assim tem que ser na minha e na sua vida, querido. Existe um propósito de Deus a ser cumprido sobre a face da terra, através da minha vida e da sua vida. Mas se você continuar na sua zona de conforto, se você continuar, querido, onde você está acomodado, Deus não vai te usar. O propósito dele não vai se cumprir sobre a sua vida. E liderar, querido, é você estar disposto a aceitar desafios. Foi um desafio muito grande para Moisés, porque ele teria que abrir mão do conforto da sua casa, da sua família, para poder realizar a vontade de Deus. E muitas das vezes, querido, você vai ter que abrir mão da sua casa, do seu conforto, do seu descanso, para poder cumprir o propósito de Deus. A gente está nessa quarentena, mas como eu tenho falado para os meus discípulos, a gente não está em descanso. A gente não está descansando. Esse tempo, querido, que Deus tem nos dado para ficar em casa, é para a gente buscar mais a presença dEle, é para a gente se encher e derramar na vida das pessoas através das redes sociais. Quanto tempo, querido, você fica nas redes sociais, na Netflix, assistindo filme? Não que seja errado, mas usa desse tempo, querido, para cumprir o propósito de Deus, para falar do amor de Deus. Porque a nação e todo mundo precisa do amor de Deus. As pessoas estão sedentas por Deus, querido. Elas estão aflitas, desesperadas, pedindo por socorro. E nós temos que ser a resposta de Deus na vida das pessoas. Mas se você não abrir mão do seu conforto, querido, não tem como você cumprir o propósito de Deus na sua vida. A voz do conforto te diz que onde você está, quem você é, está bom. A voz do conforto fala assim, não, fica aí deitado no sofá mesmo, fica aí assistindo a tua série da Netflix, fica aí tranquilo. Para que você vai preocupar em ficar respondendo mensagem dos outros? Deixa isso para lá. A voz do conforto te fala isso, querido. Mas a voz do desafio, ela te chama a ir além. Não, peraí, você pode fazer muito mais do que ficar deitado aí no teu sofá assistindo uma Netflix. Você pode fazer muito mais do que ficar aí assistindo um filme. Pega aí o teu celular, manda uma mensagem, Jesus te ama e se importa com você. Manda para 100 pessoas. Tem certeza que alguém vai te responder. Tem certeza. Então, querido, saia da sua zona de conforto. Saia do seu comodismo e deixa Deus te usar, amém? Desafio é o ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, normalmente além de suas competências ou habilidades. Desafio é levar alguém a fazer algo que está além das suas habilidades. E Moisés, querido, o coração dele ardia em cumprir o desafio que Deus tinha dado a ele. Porque fisicamente Moisés se sentia incapaz de falar do amor de Deus, porque ele era gago. Mas isso não foi limitação para que ele fosse usado pelo Espírito e pelo poder de Deus, querido. Ele dispôs a vida dele, falou, Deus, eu aceito esse desafio.
Eu aceito, mesmo que eu ainda não tenha muitas habilidades, mesmo que ainda eu não tenha muita competência, eu vou. Porque eu sei que durante o caminho, o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso para cumprir esse propósito. E da mesma maneira, querido, tem que ser eu e você. Talvez agora você se sinta incompetente, sem habilidade. Nossa, Senhor, mas eu não sei nem escrever. Eu não sei nem elaborar uma mensagem, uma palavra bonita. Não precisa, querido. Como eu falei, às vezes só Jesus te ama e se importa com você. Pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Não precisa ser grandes coisas. Quando se tem o poder de Deus agindo, querido, não precisa ser grandes coisas. Deus só precisa de um pouco para poder fazer um grande milagre sobre a vida de uma pessoa. Ele só precisa de um pouco. E Moisés, querido, ele foi consumido por aquele desafio, mesmo se sentindo incapaz. Ele foi movido por aquele desafio. E Moisés, querido, ele não precisava se importar com o povo de Israel, se você for ver. Ele era um hebreu, sim, mas ele foi criado dentro do palácio. Ele pôde ver ali riquezas, poderes. Mas a Bíblia fala, lá em Hebreus, capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, lá fala que Moisés, ele não aceitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele não aceitou viver aquelas riquezas que tinha dentro do palácio. Ele escolheu, querido, não desfrutar daquilo que tinha dentro do palácio. Ele escolheu viver como um dos servos hebreus. Moisés, querido, ele já entendia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele foi movido por aquele desafio. Não, eu preciso libertar o meu povo da escravidão. Eu preciso libertar o meu povo dessa aflição. E assim ele fez, querido. E assim ele fez. Ele foi avante. Ele não deu nenhum passo atrás. E eu quero falar agora sobre duas situações que marcaram esse sentimento, né, esse desafio que Moisés recebeu de Deus. E a primeira coisa é quando Moisés desce do monte. Se você está com a sua Bíblia, vai lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versículos 7 ao 14. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que há de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Tornar-te da ira do teu furor. E arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Isso foi um episódio, querido, em que Deus chamou Moisés para subir até o monte para entregar a ele as tábuas dos 10 mandamentos. E nesse período que Moisés estava lá no monte buscando a Deus, o povo lá embaixo se revoltou. Eles falaram: não, mas Deus só fala com Moisés, por que não fala conosco? Por que Deus está permitindo a gente passar por essa aflição? O que o povo de Israel mais sabia fazer, querida, era reclamar.
reclamar e murmurar a todo momento. E eles começaram a falar, não, pelo menos lá no Egito a gente não passava fome. Lá a gente tinha pepino, tinha abóbora, tinha cebola, tinha alho para a gente comer. E o que eles resolveram fazer? Resolveram levantar um bezerro de ouro, querido. Fizeram aquele bezerro de ouro e começaram a se inclinar e adorar aquela imagem. E Deus antes já tinha advertido ao povo, não farás para ti nenhuma imagem. Nenhuma imagem. E a ira de Deus, querido, se acendeu contra aquele povo. Porque há um só Deus, querido, que é digno de louvor e de adoração. E a palavra de Deus fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Porque com grande poder e força, Deus tinha libertado o seu povo da escravidão. Todos conhecem a história. Deus enviou 10 pragas ao Egito, até que o faraó libertasse o povo. Deus abriu o mar vermelho. Deus derramava o maná todos os dias, para que eles não ficassem com fome. Deus sempre provia na vida do povo de Israel. Mas o povo de Israel nunca reconhecia isso. E fizeram um bezerro de ouro e adoraram. E Deus virou para Moisés e falou assim, Moisés, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou destruir todo mundo, mas a promessa vai permanecer sobre a sua vida. Eu vou fazer de você uma grande nação. Que oportunidade que Moisés estava tendo naquele momento, irmãos. Aquele povo era difícil de lidar. Quem é líder, assim como eu, sabe como é difícil lidar com as pessoas. É um desafio. Porque cada um pensa de um jeito, cada um tem sua própria ideia, sua própria opinião. E é difícil a gente lidar com as pessoas. Cada um tem um temperamento diferente. E imagina, querido, como que deveria estar a cabeça de Moisés, com tanta murmuração, tanta reclamação, tanta ingratidão daquele povo, perante tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Moisés, naquele momento, ele poderia muito bem falar, não, Deus, então se o Senhor quer destruir, se o Senhor quer acabar com isso tudo, pode acabar, pode destruir. Bom que eu volto para a minha vida normal, vou cuidar das minhas ovelhas, vou cuidar da minha família, pode destruir todo mundo. Mas Moisés não fez isso. Ele se colocou diante de Deus e intercedeu a favor do povo. Ele poderia muito bem, querido, se livrar daquele povo. Mas ele não escolheu fazer isso. Porque ele queria cumprir o propósito pelo qual Deus tinha chamado ele. E ele teve compaixão daquelas vidas. Mesmo que eles reclamavam todos os dias, mesmo com murmuração, mesmo com tanta dificuldade que ele estava enfrentando, ele preferiu continuar com a sua missão. Ele teve a oportunidade, querido, de dar um passo atrás naquele momento, com a permissão do próprio Deus. Mas ele não escolheu fazer isso. Ele teve compaixão daquelas vidas. E ele entendeu que ele precisava cumprir e falar, não, Deus, tenha misericórdia dos seus filhos. Tenha misericórdia desse povo. E ele começou a interceder pelo povo diante de Deus. Deus, eles vão se arrepender. Deus, eles vão se voltar para o Senhor. Eles vão se humilhar perante o Senhor. E quando Moisés intercede pelo povo, Deus ouve o seu clamor e atende a sua oração. E naquele momento Deus livra o povo de Israel. Olha para você ver, querido, como foi o amor de Moisés pela vida daquele povo. E muitas das vezes nós, como líderes, a gente lidar com tantas pessoas, e tantas pessoas difíceis de lidar, que a gente fala assim, nossa, mas que vontade de largar a mão desse discípulo, vou passar ele para outra liderança. Não estou aguentando ele mais na minha liderança, não vou dar conta. Sabe, querido, Deus quer que você não dê um passo atrás. Está difícil você cuidar da vida dessa pessoa? Continue. Talvez esse seu discípulo vai ser o próximo Moisés dessa geração. Você não sabe o que Deus pode fazer através da vida dele. Por mais que seja difícil, querido, não desista do povo que Deus tem colocado na sua mão. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta luta. Às vezes você fala para o seu discípulo, vai por esse caminho, ele vai pelo outro e quebra a cara. Vai lá, querido, cuida dele.
bate, depois assopra, sabe? Mas não deixa ele sair da presença de Deus. Não deixa ele se desviar do caminho de Deus. Seja como Moisés. Moisés, ele tinha todos os motivos para abrir mão daquela missão, para deixar de cumprir aquele desafio. Mas o amor que ele tinha pelo seu povo era maior, querido. Era maior do que qualquer desafio, do que qualquer dificuldade que se levantasse contra o caminho dele. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos ser como Moisés, que nós não venhamos desistir da vida das pessoas. Porque assim como Deus tem propósito na minha e na sua vida, Ele tem um propósito para todo este mundo, querido. Para todo o mundo. E Ele precisa usar a nossa vida para impactar essa geração. Então, seja como Moisés. Não desista. Não dê um passo atrás. Por mais que seja aquele discípulo cabeção, não desiste dele. Amém? Segunda característica de Moisés. Quando Moisés feriu a rocha. Vamos lá em Números agora, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículos 7 ao 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Um episódio interessante esse, querido. Que o povo de Israel estava com sede, e eles queriam água. Então Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, o povo está com sede, o que eu vou fazer? E Deus falou assim: ó, reúne a congregação, você e teu irmão, diante da rocha. Vocês vão falar para a rocha dar água. E vai jorrar a água dessa rocha. Moisés foi reunir a congregação, querido. E Deus tinha falado para ele que era para ele falar com a rocha. Mas Moisés, ele estava tão nervoso com aquele povo, tão irado, que ele não falou com a rocha. Ele bateu 2 vezes na rocha com o cajado. E naquele momento, querido, Deus falou para Moisés: ó, porque você fez isso, você não vai pisar na terra prometida. Imagina, querido, eu não ia ter coragem de discutir com Deus, mas na minha cabeça eu ia ficar assim: nossa, mas tudo que eu fiz, tudo que eu passei, eu saí do meu conforto, eu deixei a minha casa para poder guiar esse povo até a terra prometida. Uma jornada que era para durar 40 dias e está durando há mais de 35 anos. E Deus vira para mim e fala que eu não vou pisar na terra prometida. Não, mas não está certo. Eu não ia falar, gente, mas eu ia pensar. Eu não sei o que Moisés pensou naquele momento. E ele teve todos os motivos para dar um passo atrás novamente. Ele teve um motivo para falar: então, se eu não vou pisar na terra prometida, vou pegar minha esposa aqui, meu filho, meu sogro, e vamos embora para Midian, vamos voltar para lá, e esse povo aí que se vira, né? Não sei o que eles vão fazer não, mas eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Moisés poderia ter feito isso, querido. Não sei se você concorda comigo. Ele poderia ter feito isso, deixar o povo lá onde estava e viver a vida dele normalmente. Mas Moisés, querido, nem mesmo Deus falando que ele não ia pisar na terra prometida, ele não abriu mão daquele povo. Ele não abriu mão daquela missão. Ele abraçou tão forte, querido, aquele desafio que Deus tinha dado para ele, que mesmo ele não pisando na terra prometida, ele falou: não, eu posso até não pisar na terra prometida, mas eu vou ter participação.
Até onde o Senhor me permitir, eu vou continuar guiando esse povo. Eu vou continuar guiando essa nação. E assim tem que ser na nossa vida, querido. Assim tem que ser eu e você. Às vezes, Deus não vai te permitir chegar onde você quer. Escuta isso. É duro, mas é verdade. Porque às vezes a gente pensa que porque a gente serve a Deus, a gente vai ter tudo o que a gente quer. Não é bem assim. Moisés, ele queria pisar na terra prometida junto com o povo. Queria, com certeza. Mas Deus não permitiu com que ele pisasse. E mesmo ele sabendo disso, querido, ele não desistiu. Eu creio que ele pensou, não, eu posso até não chegar na terra prometida, mas eu sabendo que esse povo vai chegar lá e vai desfrutar da promessa de Deus e que eu tive participação desse evento, para mim já basta. E assim tem que ser na nossa vida. Às vezes você não vai chegar onde quer, mas você vai chegar, querido, até onde Deus te permitir chegar. Você vai viver até onde Deus te permitir viver. Moisés não pôde pisar na terra prometida, mas ele pôde, querido, presenciar aquilo que Deus estava fazendo no povo de Israel. Ele pôde presenciar, querido, a promessa de Deus, tanto que Deus leva ele no monte e fala para ele, tá vendo todas essas terras, Moisés? Todas essas terras o meu povo vai possuir por herança. Imagina a felicidade de Moisés quando Deus fala isso para ele. Mesmo ele sabendo que não pisaria naquela terra, ele ficou feliz porque ele sabia que o seu povo, enfim, estaria livre. Que o seu povo, enfim, estaria desfrutando da promessa de Deus para a vida deles. Então, querido, mesmo que na sua vida as coisas não aconteçam do jeito que você quer, não abra mão de cumprir aquilo que Deus te determinou. Não diga não, querido, aos seus desafios. Eu não sei, querido, qual é o desafio da sua vida. Talvez o seu desafio seja se tornar um empresário. Talvez o seu desafio seja se tornar um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho. Eu não sei, querido, qual é o desafio que está diante de você. E não importa, querido, o tamanho do seu desafio, não retroceda. Não dê nenhum passo atrás. Olha para você ver a vida de Moisés. Ele teve todos os motivos para desistir de conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas ele foi tão movido pelo desafio que ele não abriu mão de cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Uma pessoa que não tem um coração movido por desafios, que se preocupa apenas com o seu conforto, além de ser propensa a desistir diante das adversidades, é alguém que nunca vai ser capaz de deixar um legado. Se você não tem um coração, querido, que se move com o desafio, você sempre vai permanecer no seu conforto. E você nunca vai deixar um legado sobre a terra. Moisés, por mais que ele não pisou na terra prometida, ele deixou um legado. Ele deixou um legado sobre a terra. Quando Deus chamou ele, ele poderia muito bem ter falado, não, Deus, eu não vou. Ou ele poderia muito bem, quando ele estava no palácio, decidir viver como um príncipe do Egito. Mas qual seria o legado de Moisés, se ele vivesse como um príncipe no Egito? O que ele ia deixar para as gerações futuras? Pirâmide? Monumento com o rosto dele lá? Moisés, ele escolheu, ele abraçou aquele desafio de se tornar o libertador do povo de Israel. E mesmo que ele não tenha pisado na terra prometida, ele deixou um legado. Ele deixou um legado que se estende de geração em geração. E o que ele fez, querido, lá no passado, é celebrado até hoje pelo povo de Deus, que foi liberto da escravidão. Então, querido, não importa se você vai alcançar aquilo que você quer. O importante é você alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida e deixar um legado sobre essa terra. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos aí onde você está. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui.
Eu quero que aí na sua casa, querido, como eu disse no começo, isso aqui não é uma transmissão qualquer. É uma ministração do poder de Deus sobre a sua vida. É como se você estivesse aqui na casa de Deus. Então, em nome de Jesus, se levanta aí no seu lugar, onde você está. Fecha os seus olhos nesse momento e começa a trazer a tua memória agora. Quais são os desafios que têm se levantado contra a sua vida? Quais são os seus desafios, querido? O que você precisa alcançar na sua vida? Será que é um emprego melhor? Se tornar um empresário? Se tornar um líder de célula, um líder de subequipe, um líder de equipe, um pastor, um missionário? Eu não sei qual é o seu desafio. Talvez seu desafio seja ganhar a sua família para Jesus. E eu quero que aí na sua casa agora, querido, você é profeta do Senhor. Existe a autoridade de Deus sobre a sua vida. E eu quero que aí na sua casa agora você comece a orar e que você apresente para Deus os desafios da sua vida. Aonde você quer chegar. Entre o seu desejo, querido, e aquilo que você quer, onde você vai chegar, existe um processo. Vai ter lutas, vai ter desafios sempre. Muitos obstáculos vão se levantar para fazer você desistir, para fazer você dar um passo atrás. Mas o Senhor nessa noite, querido, Ele vai te revestir com a unção da força, da coragem. Ele vai te revestir com poder, querido, para que em nome de Jesus você não venha dar nenhum passo atrás diante dos seus desafios. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai avançar, que você vai crescer, que você vai prosperar e que você vai cumprir, querido, tudo aquilo que Deus já tem determinado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aí no seu lugar agora, começa a declarar diante dos seus desafios que você vai alcançar, que você vai romper, que você vai vencer e vai superar todos os obstáculos que aparecerem no seu caminho. Que assim como Moisés não desistiu quando ele teve a oportunidade, você também não vai desistir. Você não vai dar nenhum passo atrás, porque é o Senhor que vai à sua frente. E é Ele que te fortalece, é Ele que te toma pela tua mão e te fala: filho, não se enfraqueça. Filho, não temas. Eu estou com você. Eu estou com você e eu vou te fazer vencer e alcançar a promessa que eu já liberei sobre a sua vida. Muitas das vezes, querido, o inimigo vem contra a nossa vida para nos jogar no chão, para fazer a gente pensar que a gente não vai conseguir nada, que a gente não vai romper os nossos limites. Mas em nome de Jesus, querido, existe uma palavra de Deus liberada para a sua vida. A palavra de Deus fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Se o Senhor falou que você é um vencedor, querido, acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Você vai alcançar a terra prometida, querido. E em nome de Jesus você vai cumprir todo o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você vai romper todos os seus limites. E através da sua vida, querido, muitas almas serão salvas. Muitas vidas serão libertas, assim como Moisés fez. Que em nome de Jesus você possa deixar um legado para essa geração. Quando você e eu partir, querido, dessa terra, que nós venhamos deixar um legado. Que através do nosso legado aqui na terra, gerações possam ser transformadas. Em nome de Jesus, querido, eu profetizo sobre a sua vida a unção de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida o poder do Espírito Santo invadindo a sua casa agora e te revestindo de unção, autoridade e poder, para que você venha abraçar com todo o seu coração todos os desafios que te forem propostos. Em nome de Jesus eu declaro que você não vai retroceder. Eu declaro que você não vai dar nenhum passo atrás na sua vida. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, recebe essa palavra para o seu coração. Recebe essa palavra para a sua vida agora.
Recebe a unção de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. E que a partir dessa noite a sua história seja diferente. Em nome de Jesus, comece a declarar esse louvor sobre a sua vida. Declara ao Senhor. Até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu espero que você tenha sido tocado pelo poder de Deus, querido. Em nome de Jesus, a partir de hoje é uma nova história, um novo tempo sobre a sua vida. Todo desafio que te for proposto, você vai abraçar e não vai dar nenhum passo atrás, amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aí na sua casa. Glorifique ao nome do Senhor. Faz de conta que você está na Arena Jovem, querido. Dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quero deixar aqui alguns recados rápidos. Amanhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, nós teremos a transmissão dos cultos, né? Vai ter a live lá, vocês fiquem ligados, viu, gente? Compartilha aí, chama todo o pessoal. E amanhã, querido, vai ser ministrada a Santa Ceia, no culto da manhã e no culto da noite. Então você se prepara, né? Compre um pão de forma, querido, ou um pão de sal mesmo, um suco de uva, mas não deixe de participar desse momento, amém? Onde celebramos aquilo que Jesus fez pela nossa vida. E amanhã, querido, vai acontecer algo que nunca aconteceu antes no Brasil. Algo muito forte que nós não podemos ficar de fora, né? O presidente Jair Bolsonaro convocou toda a nação brasileira, todo o povo de Deus, a fazer um jejum amanhã pela nossa nação. Não foi estipulado, querido, quanto tempo de jejum é, né? Mas você conhece a si mesmo, você conhece suas limitações. Eu quero, querido, em nome de Jesus, que nós possamos nos unir como igreja do Senhor, como igreja brasileira. Isso é um fato, querido, que vai marcar a história do nosso país. E nós não podemos ficar de fora. Querido, que seja um jejum de 3, 4 horas. Mas faça, nem que seja um pouco, querido. Mas não deixa de fazer. Já ouviu aquela frase? Unidos somos mais fortes? A união faz a força. Então, quando o povo de Deus se junta, querido, em um só propósito, Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer. Então, que em nome de Jesus, querido, nós possamos nos unir, interceder e jejuar pelo nosso país amanhã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a presença de Deus possa ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, todos os dias. E que você não deixe de buscar a presença de Deus. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.